A paz do Senhor, galera, tudo bem? Eu sou Bruno Saraiva e você está no canal Ouça, Reflita e Escreva. E no vídeo de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a Bíblia, o livro dos livros. Fique com a gente. E aí, galera, tudo bem? A paz do Senhor. Obrigado aí por estar comigo aí em mais um vídeo. Hoje a gente vai terminar uma série que a gente fez de 2 vídeos, esse vai ser o terceiro, sobre o livro de Gálatas, que está na Bíblia. Antes de nós começarmos, eu quero te convidar a curtir a nossa página, a compartilhar, se inscrever no canal é importante, porque quanto mais pessoas compartilham, quanto mais pessoas se inscrevem, quanto mais pessoas dão o joinha, mais o canal é divulgado e mais pessoas podem ser atingidas. Amém? Nós estamos no Instagram, no Facebook e no Blogger também. A ideia é que nós passamos agora a mergulhar em todos os livros. Como eu já tinha começado a falar um pouco sobre o livro de Gálatas, a gente vai encerrar o livro de Gálatas e depois a gente vai iniciar desde o início da Bíblia, primeiro o Novo Testamento, depois o Antigo Testamento, falando o que cada livro diz, dando um contexto geral para quando você for ler o livro, você não fique tão perdido. Legal? Então vamos lá então. O livro de Gálatas, uma coisa muito interessante que fala é que o que? Conforme Paulo começa a escrever o livro de Gálatas, ele mostra que a cidade tinha recebido o Evangelho há pouco tempo, pelo próprio Paulo. O próprio Paulo evangelizou essa cidade. Porém, essa cidade estava se deixando levar por doutrinas que pregavam que através da obra se existia salvação. E aí, como se o homem pudesse fazer algo para ser salvo, sem depender de Cristo. E aí podemos ver Paulo ensinando através do livro de Gálatas, o quanto conseguimos demonstrar que muitas vezes nós podemos até ser bons, podemos até ser excelentes nas coisas que nós fazemos, mas nada disso é mais forte do que a morte de Cristo. Nada disso consegue apagar o verdadeiro significado que Cristo teve. Por quê? O Evangelho ele é totalmente ao contrário. Quanto mais demonstramos que nós somos fracos, mais significa que nós dependemos de Cristo. Porque é só através de Cristo que vem a salvação. A dependência de Cristo é justamente para que nós, como pecadores, reconhecemos que só através de Cristo a salvação é possível. Por quê? Nós temos forte tendência, e o livro de Gálatas ele vem trazer isso com uma forma bem forte, em fazer com que o Evangelho seja algo onde, através das minhas habilidades, através do que eu faço, através de quanto eu sou eficiente, eu consigo mergulhar mais na presença de Deus, eu consigo ser salvo, e na verdade não. E na verdade sim, tem que haver o esforço, sim, precisa haver a nossa dedicação, mas nada disso é maior ou sobrepõe o Evangelho, onde Cristo precisa ser apregoado, onde a dependência de Cristo é a primazia, é o primeiro, não se pode substituir isso. E Paulo vem trazer de forma muito clara, onde o último sacrifício para a nossa salvação foi o sacrifício de Cristo. Foi o sacrifício de Cristo. Não haveria mais necessidade de sacrificar animais, não haveria mais necessidade de sacrifícios como no Antigo Testamento. Cristo foi o sacrifício de todos os sacrifícios. É interessante porque Paulo foi tremendamente usado por Deus, um homem que perseguia cristãos e virou um pregador do Evangelho, apenas um encontro verdadeiro com Deus para ter essa mudança, igual a de Paulo. Paulo passou em pouco tempo como apóstolo, e dele muito provável que
Saíram muitas pessoas naquele período. Se até hoje Paulo influencia pessoas, imagina naquele contexto atual, como Paulo foi relevante naquele lugar. Paulo foi um homem muito usado de Deus, e mesmo Paulo, ele entendia que nada disso poderia superar a morte de Cristo, nada disso poderia trazer salvação para ele. Então assim, a gente percebe que Paulo ele passou 3 anos no deserto estudando, onde ali ele aprendeu através de experiência, através de ensinamentos direto do Espírito Santo, como que ele tinha que proceder nos lugares onde ele iria passar. Então assim, a justificação, isso é uma coisa que nós não podemos esquecer, e o livro de Gálatas ele traz bem claro, a justificação vem apenas onde Deus não apenas perdoa os nossos pecados, mas nos justifica em Cristo pelo que aconteceu, e ele usa a justiça de Cristo em nós. Ele usa algo que Cristo fez em nós. Não há graus de justificação. No momento em que cremos em Cristo, somos feitos justos imediatamente, porque é através de Cristo que nós nos achegamos a Deus. Não há outro caminho, isso precisa ser bem claro. E o livro de Gálatas traz isso de forma limpa e pura. O livro vai desenvolvendo com Paulo mostrando que a religião não pode fazer nada pelo homem, e que apenas pela fé em Cristo é que podemos ser salvos. Apenas pela fé em Cristo. A fé em Cristo é o caminho. A lei não pode nos salvar. Pelo contrário, se quisermos viver na lei, morreremos. O livro de Gálatas traz isso bem claro. É algo gratuito, não depende de homem algum, não depende de denominação, não depende de ninguém, depende apenas de Cristo. Apenas Cristo pode trazer salvação. Não podemos comprar a salvação. A salvação é gratuita, ela já foi paga por Cristo pela morte na cruz. E aí Gálatas 3:26 é muito interessante, que fala o seguinte: porquanto todos vós sois filhos de Deus por meio da fé que tendes em Cristo Jesus. E aí Paulo fala algo muito interessante nesse texto, que é apenas com a condição da fé em Cristo que podemos ser chamados de filhos de Deus. Não são todos que são filhos de Deus, é um erro falar isso. Isso precisa ser bem claro na nossa mente. No livro de Gálatas, Paulo também ressalta a importância de sermos aplicados no Evangelho de Cristo. Ter a liberdade da lei é viver sobre a dispensão da graça, sobre a graça em cima de nós, viver a verdadeira liberdade dada por Deus através de Cristo. E Gálatas estava se enfiando em um lugar onde era extremamente perigoso. Gálatas poderia se perder, por isso que Paulo veio com uma intervenção divina falar para aquele povo. Gálatas 5, do 1 ao 6, fala o seguinte: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeitais outra vez a um jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada vos servirá se vos deixardes circuncidar. E outra vez declaro solenemente a todo homem que se permitir circuncidar, que ele desse modo fique obrigado a cumprir toda a lei. Vós, que vos justifica por meio da lei, estáis separado de Cristo, caíste da graça. Entretanto nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça que é em nossa esperança. Portanto, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem o circunciso tem qualquer valor, mas sim a fé que opera pelo amor. Viver a verdadeira graça com entendimento faz com que sejamos guardados da imprudência, como diz o texto. Amém? Graça sempre vai levar o homem a viver de modo agradável a Deus. A graça não foi feita para que nós voltamos a pecar, voltamos a errar. Sim, podemos ter áreas de dificuldade, todos nós temos. Porém, essas áreas de dificuldade precisam estar
de uma forma clara na nossa mente. Eu preciso mudar isso, eu preciso transformar isso. Deus me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda a mudar, entendeu? Então nós precisamos estar com isso bem claro no nosso coração. O livro de Gálatas fala também sobre o fruto do Espírito. E é legal a gente ver um pouco sobre isso, é muito interessante, que aí a gente caminha para o final desse estudo de Gálatas. Gálatas 5, 22, 23. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Podemos fazer uma divisão muito interessante com relação a esses frutos. Para com Deus, amor, alegria e paz. Para com o próximo, longanimidade, benignidade e bondade. Para nós mesmos, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É legal essa divisão. Vai estar aqui na tela, se você quiser depois anotar, é muito interessante. E é muito interessante porque, se você tiver interesse em saber um pouco mais sobre esse livro, sobre esses frutos do Espírito, aqui mesmo no canal tem um vídeo sobre o livro Carpós, escrito pelo pastor Daniel, que vai falar justamente sobre frutos do Espírito. É um livro que eu te aconselho a comprar, é muito legal esse livro. E eu quero te perguntar, como estamos com relação a isso, aos frutos do Espírito? Nós estamos realmente praticando e gerando esses frutos na nossa vida? Para fecharmos aí o livro de Gálatas, vamos ver o encerramento aqui sobre um versículo logo no finalzinho do livro de Gálatas, Gálatas 6:10, que fala o seguinte: o que está sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo o que possui de bom com aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. 8. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos falecemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, fazemos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. A nossa criação supera a lei. A lei da semeadura, que Paulo fala aqui nesse final do livro de Gálatas, é muito importante e temos que ter entendimento, porque se vivemos uma vida de semear no Espírito, vamos fazer colheita no Espírito. Agora, se vivemos uma vida onde semeamos na carne, nunca vamos colher coisas do Espírito, e sim coisas da carne. Colheita não está ligada no quanto de boa semente nós temos, e sim quanto dessa semente boa semeamos para colher. Então precisamos estar constantemente semeando. Pode acontecer de termos muito conhecimento bom, um entendimento da palavra, porém, se não semearmos essa boa semente, nunca a colheremos. Fechou? Te convido a ler o livro de Gálatas. Depois desses 3 vídeos, eu acredito que você vai ter um novo entendimento sobre o livro de Gálatas. O livro de Gálatas é muito interessante. Aqui embaixo na descrição eu vou colocar outros versículos que eu achei interessantíssimos do livro de Gálatas. Fechou? Ouça, reflita e escreva sobre isso.